Caros amigos, ou melhor, hermanos, porque estamos a falar aqui a língua dos campeões, não é? Estou mal hoje. Estamos a falar a língua dos campeões, hermanos. Tem outras seleções, António, que têm dados interessantes, têm números interessantes, para além dos números que nós acabamos de falar aqui, dos golos marcados pelo Lionel Messi, pelo Kylian Mbappé. Tem outras seleções como a Croácia. A Croácia vem ser a seleção que mais correu neste Mundial, que mais quilómetros fez, com um número de 912 quilómetros percorridos. A Croácia jogou muito, distribuiu muita bola, deu o gingado do futebol europeu para o Mundial, perante as outras seleções. Sim, parece mentira. Nós estamos aqui a falar dos campeões. Sim. E geralmente quando se fala de estatística dos campeões, a maior parte da estatística pende sempre para o campeão. Mas neste caso concreto, nem para o campeão pendeu, nem para o vice-campeão. Foi pender para uma seleção que ficou em terceiro lugar. O que demonstra claramente que esta seleção da Croácia, se nós formos a ver a relação qualidade e consistência, essa seleção da Croácia já é consistente desde 2018. Pois. Foi vice-campeã em 2018, sim. foi terceira classificada em 2018, sim. E isso justificou, de certa maneira, os festejos que ocorreram em Zagreb, sim. a sua capital, e um pouco por todo o mundo, e sobretudo no dia que foram consagrados. Parecia que a seleção da Croácia tinha ganho o campeonato do mundo, sim. Os festejos que aconteceram, mas era um reconhecimento do esforço que os jogadores tiveram dentro das quatro linhas. Eu vi alguns críticos até a comentarem isso no sentido de... pejorativo. Sim, no sentido pejorativo, é verdade. Exatamente, mas é preciso reconhecer que entre os candidatos e entre os favoritos nunca constou a Croácia. Portanto, se a Croácia nunca constou entre os candidatos, entre os favoritos, significa que ela fez um trabalho tão bom, que acabou suplantando aquilo que eram as estatísticas, as grandes estatísticas que muitas vezes são gáudio de muitos comentadores. E eu, apesar disso, veja que a Croácia, como dizias muito bem, fez cerca de 912 km, o que dá mais ou menos uma média de 130 km por cada jogo. É muito quilómetro. É muito. Principalmente foram no total se nós tivermos atenção que a Croácia não é das seleções mais velhas do Mundial. Sim, a média de idades era muito superior. E para além do mais, é a seleção que fez mais cruzamentos em todo o Mundial. 163 cruzamentos no Mundial todo, em 7 jogos, dá uma média de 23 cruzamentos por jogo. É muito cruzamento, o que quer dizer que há uma característica que essa equipa tem no que diz respeito ao seu modelo de jogo. Depois, se nós olhamos para as outras características, é verdade que há um jogador que nós podemos assinalar como importante para uma seleção, que é o Olivier Giroud. Sim. O Giroud foi um jogador que marcou golos de cabeça, por isso é que a França figura no top das equipas, das seleções que marcaram mais golos de cabeça, graças a este Giroud, que evoluiu relativamente ao 2018. Com a mesma posição, fez o mesmo jogo, fez o mesmo número de jogos, mesmo número de jogos, mas não gol, nem sequer um golo. O que quer dizer que, em condições normais, depois de olhar para o seu desempenho, era um jogador, de certa maneira, descartado para este Mundial, se nós tivermos a questão do seu desempenho no último Mundial. Mas o selecionador deu voto de confiança, confiou nele, preferiu, abster-se de ir buscar o Benzema depois de ter estado recuperado da lesão, confiando que o Giroud ia resolver esse problema. Se calhar foi penalizado por causa disso. Outros dados interessantes. Tem o Bono, o guarda-redes marroquino, acaba sendo o guarda-redes menos batido, mas não foi o mais testado. Sim, não foi o mais testado. Tem o guarda-redes da Polónia, saíram mais cedo, mas foi o mais testado neste Mundial. Exatamente, o Szczesny foi o guarda-redes mais testado. O que revela, se calhar, aquilo que é a seleção da Polónia. Se o guarda-redes é mais testado, significa que é uma equipa muito mais vulnerável. Deixava que os adversários chegassem à finalização, o que nos remete, quando formos analisar um jogo de futebol, quando uma equipa sofre dessa maneira, costumamos dizer assim, os jogadores, os guarda-redes das equipas pequenas brilham mais porque são mais testados. Neste caso concreto, o Szczesny foi o guarda-redes mais testado, o que quer dizer, em termos comparativos, que se calhar foi a seleção com pior desempenho. Não estou a dizer que foi a pior seleção,
mas daquelas seleções, principalmente europeias, Sim. foi aquela que teve um dos piores desempenhos. E outro dado, António, para que hajam golos, tem de haver assistências. Sim. Não é? Sim. Eu acabo ovacionando aqui o Lionel Messi porque figura nos jogadores, Mais assistências. no quadro geral, figura nos jogadores que têm mais assistências para golos, ao mesmo número que é 3 assistências, ao mesmo número que o Harry Kane e também o Bruno Fernandes. E o Griezmann também. Esta forma de jogar do Lionel Messi, onde ele marca golos e também faz marcar golos. É preciso clarificar um aspecto que se calhar muita gente não sabe, é que só se considera assistência aquele último passe que dá em golo. Sim. Que dá em golo. Portanto, quando falamos de assistência, estamos a dizer que o último passe, se for concretizado, vamos considerar como uma assistência. Sim, obviamente. Se não for concretizado, obviamente é um passe que foi desperdiçado. Sim. Portanto, nesse aspecto, tanto Harry Kane, Messi, Griezmann e Bruno Fernandes conseguiram, mas são jogadores tecnicamente acima da média. O Griezmann foi o esteio da equipa da seleção francesa, principalmente na condução do jogo. Jogou diferente e melhor nesta Copa. Jogou diferente e melhor. Sim. E foi um jogador que pôs, vamos lá dizer, era o homem orquestra. Ele é que dirigia aquela orquestra toda francesa. Agora, o Kane nós já sabemos, é um ponta de lança, mas que joga muito fora da área, joga muito na fase de criação, o que quer dizer que tem possibilidade de fazer finalização ou tem possibilidade de criar condições para que os outros finalizem. E Kane, nesse aspecto, tem sido um jogador especial. Messi, obviamente, que nós sabemos como é que ele joga. Messi nunca joga na grande área, está numa zona intermédia entre o meio campo e a grande área, na fase de construção. O que quer dizer que também é um jogador que, se lhe derem espaço para marcar, ele marca. Se não lhe der espaço para marcar, ele inventa espaço para os colegas. O que quer dizer que, nesse aspecto, o Messi é um jogador com características ímpares no futebol mundial. Únicas, sim. Exatamente. Quer dizer que tem que se tirar o chapéu nesse aspecto. Olha, para além de que o Messi terá feito 3 assistências durante o Mundial todo, também temos um dado interessante. Esta disputa, já havia mencionado, esta disputa termina agora, porque o Messi é campeão do mundo e o Cristiano Ronaldo provavelmente não irá participar na próxima Copa de 2026. Bom, em princípio termina aqui. Em princípio termina aqui e termina com uma vantagem para o Lionel Messi. Mas quando nós olhamos para essa questão da vantagem, nós temos que olhar também para os contextos. Pois. Se nós formos a ver em números frios, nós diríamos a Argentina praticamente foi sempre uma candidata ao título. Independentemente do Messi, foi assim como na altura do Candidata Maradona. favorita. Candidata favorita. Candidata favorita, sim. Na altura do Maradona foi assim, na altura agora do Messi foi assim, na altura do Mario Kempes, que foi anterior ao Messi, ao Maradona, foi sempre assim. O que quer dizer que é uma seleção que, à partida, tinha condições para brilhar nos mundiais. Sim. Com a seleção portuguesa não aconteceu isso. Com a seleção portuguesa, nós só vimos Portugal a estar presente nas grandes fases dos mundiais a partir de despoletar desse jogador que chama-se Cristiano Ronaldo. Antes disso, Portugal só tinha estado no Mundial, em 1966, na altura em que pontificava jogadores como Eusébio, Mário Coluna, Hilário, por aí fora. O que quer dizer que, se nós olharmos para o balanço, é verdade que o título de campeão do mundo assenta-lhe como uma luva. Fica com o Messi, sim. Fica com o Messi, mas temos que ver as circunstâncias que isso aconteceu. Portugal nunca foi favorito em nenhuma competição, seja na Liga Europa, seja no Campeonato do Mundo, nunca foi favorito. Quer dizer que essas cinco participações do Mundial sempre têm que estar acopladas ao desempenho de Cristiano Ronaldo. E os 2 troféus que ganhou. Sim. Portugal nunca tinha ganho nenhum troféu a nível internacional, ganhou com Cristiano Ronaldo a Liga Europa e ganhou a Taça das Confederações. É verdade que não se pode fazer uma analogia em relação... O euro, dizia o euro, né? Exatamente, exatamente o euro. O euro em 2016 e a Liga das Nações, acho que 2017, se não estou em erro. O que quer dizer que, se nós formos a pegar em parte da balança o contexto em que as coisas aconteceram, obviamente que nós podemos equiparar. Depois, a outra característica que é preciso também mencionar e que se calhar pode fazer, de certa maneira,
um contrabalanço. Neste momento, o marcador mora ao nível mundial é o Cristiano Ronaldo. Sim. O que quer dizer que também, nesse aspecto, podemos também dizer, bom, ok, pode contrabalançar o peso da balança. E temos que referir também, o maior goleador ao nível de seleções é o Cristiano Ronaldo, em todas as seleções do nível do mundo. Portanto, há aqui aspectos que eu gostaria de que... Devem ser colocados na balança. Na balança, exatamente, porque muitas vezes essas análises muito tendenciosas que nós temos de olhar para um jogador e pensarmos, bom, aquele é que é o expoente máximo, porque conquistou isto, mas aquilo, os contextos também contam muito. E o contexto do Cristiano Ronaldo foi sempre um contexto desfavorável. Campeã é a Argentina, mas também temos campeãs aqui em Moçambique.